Unicamp 2021, segunda fase, questão sobre figura de linguagem. Bora lá. Bom, vamos para o nosso enunciado. Como as palavras traça na segunda estrofe, a gente já identifica facilmente aqui, e traças na terceira estrofe, constroem uma relação antitética no poema. Então ele quer saber como que a antítese é construída nesse poema. E a gente vai ler também o texto que está logo acima, que ajuda a contextualizar melhor o poema. Então bora lá. Durante anos, Penélope esperou que seu marido Ulisses retornasse da guerra de Troia. Essa viagem é um tema da Odisseia, poema épico grego atribuído a Homero. Como os anos passavam e não havia notícias de Ulisses, o pai de Penélope sugeriu que ela se casasse novamente. Diante da insistência do pai, resolveu aceitar a corte dos pretendentes com a condição de que o novo casamento somente aconteceria depois que ela terminasse de tecer um sudário, que ficou conhecido como tela de Penélope, que serviria de mortalha para Laerte, pai de Ulisses. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope tecia, e à noite, secretamente, desmanchava todo o trabalho. Com esse artifício, adiava a escolha de outro marido até a volta de Ulisses. Então, a gente tem aqui a ideia de que durante o dia ela tece, ela constrói, e durante a noite ela desmancha. A gente já tem uma ideia de oposição nesse texto. O que o dia tece, a noite esquece. O que o dia traça, a noite esgarça. De dia tramas, de noite traças, de dia sedas, de noite perdas, de dia malhas, de noite falhas. Então, olha só, o que o dia traça, o que o dia constrói, de dia tramas, de noite traças. Traças, aqueles bichinhos pequenininhos, insetos, que comem a roupa, o papel, a madeira. Então, vamos lá falar da figura de linguagem. O que é figura de linguagem mesmo? É um recurso expressivo que a gente utiliza para gerar efeitos no discurso, ampliando a ideia que a gente pretende passar, mas que não seria possível com o uso da linguagem literal, da linguagem denotativa. O que é a antítese? A antítese é uma figura de linguagem que a gente tem contraste entre palavras ou frases com significação oposta. A gente tem uma ideia de oposição. Então vamos lá. Quando a gente olha para o poema, o que o dia traça, verbo aí, terceira pessoa do singular do verbo traçar, a noite esgarça, de dia tramas, de noite traças. Substantivo, bichinho, inseto que come, desfaz, desconstrói, certo? Então aqui a gente tem uma oposição de ideias. A ideia de construir algo, tecer, traçar algo, né? E a ideia de destruir isso depois. A gente tem uma oposição entre essas duas ideias. Então, vamos ver como a gente vai construir a nossa resposta. Então, como ele quer saber como as palavras traça e traças constroem uma relação antitética no poema. Então, enquanto que na segunda estrofe, o termo traça, a gente explica esse termo, terceira pessoa do singular no presente do indicativo do verbo traçar, apresenta a noção de criar ou elaborar, construir. Na terceira estrofe, o termo traças, veja que eu destaquei aqui, ó, segunda estrofe, criar ou elaborar. Na terceira estrofe, tem uma elipse aqui, o termo traças faz referência a qualquer larva ou inseto que destrói, que desconstrói tecidos, livros ou objetos de madeira, construindo uma relação de sentido oposto ao primeiro. Aí a gente deixou explícita a relação antitética, a relação de oposição. Maravilha? Até mais!